bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para você que ainda não me conhece, eu sou a Raíza e a gente está começando hoje mais um episódio do seu videocast Sala de Estar. E hoje, gente, vamos conversar um pouquinho sobre as incertezas da vida, que eu acho que é um tema aí que permeia todos nós. Confesso que tem sido bem presente na minha vida esses últimos dias, nas minhas conversas, mas eu queria te convidar e convidar a mim mesma para a gente olhar para isso com um pouco mais de leveza. Não precisa ter esse peso todo que muitas vezes a gente coloca, né? É claro que quando a gente olha aí para essa vida que se apresenta, a gente fica assim, na dúvida, indeciso sobre várias coisas. Às vezes, qual caminho profissional seguir, uma transição de carreira, algo sobre um projeto que você quer colocar no mundo, sobre si mesmo, né? A gente tem nossas incertezas, nossas inseguranças aí internas, não sei, dentro de um relacionamento, pode ser muitas coisas, mas como a gente está lidando com essas muitas coisas, né? Eu sempre comento com vocês que eu converso aqui por trás, nos bastidores, e a maioria, gente, quando eu perguntei, e aí, o que você faz? Como que você lida com as suas incertezas? Eu choro, eu fico paralisada no cantinho, refletindo, pensando, eu vou para terapia, levo essas questões para terapia, e isso é incrível. Só que beleza, ok. E eu acho, inclusive, que esse movimento já é o movimento da aceitação, né? Quando a gente já olhou pro que tá sentindo. Porque se eu tô chorando, se eu tô expressando de alguma forma aquilo que tá dentro de mim, já aceitei. Eu espero. Já é um caminho ali de acolhimento, de aceitação, para aí sim poder fazer algo com aquilo, direcionar para algum lugar. Acho que é esse muito o caminho que eu quero guiar aqui hoje, né? Porque eu tava conversando com um amigo, o Cássio, e ele tava falando, amiga, mas quando a gente, né, tem autoconhecimento, vai para dentro e tal, se conhece, já fica mais fácil. E com certeza, gente, eu até brinquei com ele falando que não é nem meio caminho andado não, já é quase caminho inteiro andado. Porque aí você sabe seus limites, você sabe o que você gosta, o que você não gosta, você sabe suas vontades, seus desejos, barará. Só que tem coisa que não adianta. Eu acho que a gente só descobre mesmo indo pra ação. O que mostra que somos esses seres, né, holístico aí o todo. A gente vai pensar, a gente vai sentir, mas algo também só se descobre quando a gente caminha. O tal do movimento que salva, que eu sempre bato nessa tecla. É incrível que a gente possa se planejar. Também não trago essa ideia do deixa a vida me levar, Zeca Pagodinho, não. Se a gente pode sim se planejar, né? Aquela frase da Alice, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Não é isso, senão a gente também vai se deixar aí, né? Ser guiado aí pelo externo. Mas assim, eu trago hoje a ideia do que o imprevisível, o inesperado, o que acontece para fora do roteiro, do script, pode te levar para caminhos inimagináveis, transformar suas incertezas, talvez não incertezas, mas em outras incertezas, porque você já vai ter descoberto algumas coisas sobre si mesmo, se aquilo funciona ou não funciona, a respeito de si, se vai por ali, se não vai, se aqui deu, se não deu. Entende? Por mais que você possa se planejar internamente e externamente, tentar ver ali, né, tudo certinho da sua agenda e ir checando, tem alguma hora que algum momento algo vai sair para fora desse controle, porque é isso, né? A gente lida de forma muito ansiosa com as nossas questões, com as nossas incertezas, porque queremos ter o controle de tudo. E aí o estoicismo já ensina pra gente, né? Sêneca já dizia que muitas vezes a gente sofre mais na imaginação do que na realidade. A gente tem que ter muito cuidado para não transformar essa dor, que é natural, porque somos seres humanos e a gente vai se afetar, mas não transformar em sofrimento, né? Escolher permanecer nesse sofrimento, que aí você vai repetindo aquilo. E olha como eu dei uma volta. Eu estava falando uma coisa, já fui lá para o Sêneca, para a ansiedade, porque o Brasil, acho que é o país mais ansioso, né? Então é esse excesso de futuro, é esse medo do futuro, é essa incerteza que a gente julga que vai ser ruim, que vai acontecer algo ruim. Muitas vezes se eu decidir, né, aí a gente quer terceirizar essa escolha às vezes, né? Porque fica fácil, a culpa não vai ser minha se der errado. A
a gente não quer se frustrar, a gente não quer errar, a gente não quer fracassar. E a gente esqueceu, então, que somos, de novo, humanos. A gente tá aqui pra isso. Peguei o ritmo e fui, né? E perdi o raciocínio lá do fio que eu comecei, que eu já tava indo. Mas se era pra falar disso, no meio do caminho, falei. Aí, ó, aí o improvável acontecendo com a minha fala. Mas, gente, quando a gente olha pra isso de uma forma mais leve, né? E se permite, a gente fala, caraca, olha aí o teatro. Vou puxar a sardinha pro meu lado. Quando a gente tá lá no teatro e mandam você fazer uma cena de improvisação, você depende muito do outro ali, né? Do que o ator, a atriz vai fazer e vocês juntos vão criar. E vou te falar que às vezes o que sai ali na hora dá uma história muito mais incrível do que se vocês tivessem escrito ela antes certinha, com tudo no lugar. Às vezes a gente precisa bagunçar. Às vezes a gente vai precisar tirar as coisas do lugar para se organizar de novo, sabe? E a gente vai precisar lembrar que essa incerteza pode muito ser boa. Pode ser boa, a gente pode se surpreender. E que tá tudo bem se não for também. E que se, caramba, se eu errei, ok. Isso me possibilitou ir para uma outra versão de mim, para um outro caminho. Que eu escolha todos esses caminhos. Acho que isso é importante, né? Que a gente não deixe na mão da sociedade que já traçou um caminho certo para todo mundo, ou da família, ou dos amigos, que seja, que a gente esteja ali, né, decidindo por nós, escolhendo, porque não escolher também já é uma escolha. Já diz aquela música, né? É caminhando que se faz o caminho, a estrada está além do que se vê, los hermanos. Às vezes a gente não está conseguindo muito enxergar agora um caminho, um lugar por onde ir e vai batendo um desespero e você pensa que seu tempo está acabando. Como se isso existisse, né, gente? Eu converso com vocês, mas estou conversando ao mesmo tempo que com os meus próprios pensamentos. A gente, além de querer ter o controle das coisas que estão fora, muitas vezes a gente não consegue nem ter das que estão dentro. A gente acha que tem tempo certo para cada coisa, a idade. Ai, meu Deus, e agora? Sendo que a gente sempre pode sim tentar uma coisa diferente que a gente nunca pensou antes. Por que não? Quem falou que tinha que ser assim, em linha reta? Sendo que em cada curva que eu faço, eu descubro algo sensacional porque eu me permiti andar e entrar ali naquela portinha que se abriu. De novo, não tô aqui, gente, jogando no campo do Deus dará, não. Né? Joguem seus planos pro alto. Não. Eu tô falando que o inesperado pode ser lindo também. Que a vida é na incerteza. Já não tem um ditado aí que certeza mesmo a gente só tem da morte? Quando a gente olha pra isso e se permite dar umas risadinhas, não só de nervoso, mas genuinamente, a gente já caminha melhor por essa existência. E principalmente quando a gente olha pro lado e vê que você não tá sozinho enquanto as suas dúvidas todas estão acontecendo, enquanto você tá ali sentindo tudo, isso não tem preço, né, gente? Isso não tem preço. Eu fiz um episódio nessa sala que já tem um tempo falando sobre a beleza das relações e eu acho sim que a vida é sobre relações, muitas vezes é o que segura a gente aqui, não é verdade? E também fiz um episódio que eu acho que dialoga muito com isso, e acho que foi lá no início do Sala de Estar, para quem tá aí desde o começo, gente. Falamos um pouco sobre as mudanças da vida, né? Enfim, é isso, já tem aquela frase, a mudança é certa, né? É a única certeza. Aí, ó, além da morte, podemos ter essa outra certeza de que a mudança vai acontecer. A mudança é permanente. Então a gente olhar para o ser humano que a gente quer ser, e que a gente já foi, que a gente está se construindo no caminho, mesmo com essas dúvidas, incertezas, que muitas vezes nem incertezas vão virar, mas que podem
sabe, internamente criar um repertório incrível pra gente viver por aqui. É tão lindo, né? Clarice Lispector já falava o quê? Se perder também é caminho. Mas tem uma outra frase dela que tá na minha cabeça esses dias, que é assim: ninguém estará perdido se der amor e receber amor em troca. E às vezes receber amor em troca. E esse A, esse A do amor, eu colocaria muito em letra maiúscula. Esse Deus, esse algo maior, essa espiritualidade guiando essa conexão. Que quando a gente tem a certeza de que algo maior aí tá rolando, que muitas respostas também vêm na espera, porque você tá se movimentando, você tá fazendo, você tá andando, e agora tem tempo que não é mesmo seu, você tá aí, ó, com quentinho. Talvez não com a certeza plena, mas com quentinho de que tudo vai dar certo, de que você é maior, de que de um jeito ou de outro as coisas vão se alinhar. E é isso. Eu não sei hoje quais são as suas dúvidas, as suas incertezas. A minha cabeça está aqui borbulhando, mas eu te convido hoje a me dar assim as mãozinhas, como eu falei, né? Não estamos sozinhos. E respirar um pouco, né? Respirar um pouco e ver que tá tudo bem. Voltar aqui pro presente. Obrigada se você ficou aqui até o final comigo. Para mim é muito importante a sua presença. Eu espero te encontrar de novo no próximo. Um beijo, tchau, tchau!